Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da quarta semana da Páscoa, nesse dia 23 de abril, dia de São Jorge, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 10, do versículo 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Com esse desafio, os adversários de Jesus tentam desconcertá-lo. Ora, a fé não é resultado de raciocínio ou de argumentos bem concatenados. Para entender Jesus Cristo e aproximar-se do seu mistério, é necessário pertencer a seu rebanho e ouvir sua voz. Só pode compreender Jesus e seu reino quem se dispõe a estabelecer com ele relações de comunhão, diálogo, busca sincera. Essas atitudes estão na base de todo o verdadeiro encontro. Mas as lideranças do povo não se abrem para acolher Jesus. Então, tampouco aceita o Pai, pois é impossível agradar a Deus sem aceitar Jesus, o Filho de Deus. Pois Jesus age em nome do Pai e suas ovelhas estão sob a tutela do Pai. Ora, existe comunhão íntima entre Jesus e o Pai. Eu e o Pai somos um. Querido irmão, querida irmã, os judeus querem uma resposta clara. Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Ao invés de responder à questão, Jesus volta a falar de suas ovelhas. Elas acreditam nele, escutam a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. O seguimento só é possível para quem reconhece a voz do ressuscitado. Aquele que segue o Cristo ressuscitado tem a vida em seu nome e receberá a vida eterna. Esta afirmação de Jesus estarrece os judeus, pois quem pode dar a vida eterna a não ser Deus? Quantas vezes indagamos Jesus? Até quando vai durar este sofrimento? Por que estou passando por isso? Onde você está, meu Deus? Este é o momento de parar, fazer silêncio, ouvir a voz de Deus e seguir firme com o seu filho. Querido irmão, querida irmã, a proposta para este dia, peça à comunidade que ore por alguma pessoa que seja aflita, desamparada. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Cristo Jesus, concede-nos a abertura de coração e ouvidos bem aguçados para te acolher em nossa vida e assumir contigo um compromisso duradouro. Queremos ser ovelhas fiéis do teu rebanho, Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia dessa terça-feira da quarta semana da Páscoa, nesse dia 23 de abril, dia de São Jorge, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 a 26, o Salmo responsorial, Salmo 86,
o texto de João, capítulo 10, do versículo 22 a 30. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre, e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, o levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, continuamos com o tema do bom pastor. Nele vemos refletida a ação dos bons pastores de hoje, aqueles que, sem medir esforços, se dedicam ao trabalho missionário em muitas comunidades e paróquias e também em inúmeras instituições que existem para defender a vida e cuidar dela. Na primeira leitura, vemos a mensagem de Jesus sendo difundida por diversas pessoas em várias regiões. Desse modo, o cristianismo ia tomando forma. No texto de hoje, o motivo da dispersão foi a morte de Estevão. As pessoas se dispersaram, mas a palavra de Deus se manteve coesa em suas ações. Os discípulos conquistavam novos seguidores aonde chegavam. Antioquia ficou como referência, porque ali foi o lugar onde os discípulos de Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristãos. A mão do Senhor estava com eles, diz o texto que ouvimos hoje. Onde está a mão de Deus, ali tudo se transforma. As pessoas se convertiam e se transformavam em propagadoras da mensagem de Jesus. A comunidade crescia a cada dia e isso motivou que novos discípulos e missionários fossem enviados para lá. Algo parecido acontece ainda hoje nas áreas de missão da igreja. Quando a demanda é grande, urge o envio de novos missionários. É assim na Amazônia, na África e em tantos lugares de desafios. Para Antioquia foi enviado Barnabé. Ele foi um grande missionário, um homem cheio do Espírito Santo, que animou aquela comunidade para que permanecesse firme na fé e no testemunho. Para lá ele levou Saulo. Antioquia foi um lugar que consolidou a conversão de Saulo. Quando uma comunidade dá testemunho de sua fé, ela se torna um lugar de conversão. Saulo e Barnabé formaram ali uma dupla imbatível de missionários. Em um ano de trabalho, instruiu muita gente. O texto fala de numerosa multidão. Assim vemos o cristianismo sendo consolidado e Cristo triunfando pela ação dos seus discípulos. Querido irmão, querida irmã, hoje não é diferente. Cristo continua presente na ação dos pastores que ele confiou para cuidar do seu rebanho. Quem reconhece nele o Filho de Deus, torna-se um dos seus, e ao se tornar um dos seus, escuta a sua voz, entende sua mensagem e a leva adiante, como fizeram Barnabé e Saulo. Quem é rebanho guiado por Jesus, o bom pastor, segue seu exemplo.
e se dedique inteiramente ao próximo, dando a vida por ele se preciso for. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, como ovelha do teu rebanho, quero te conhecer e dar-me a conhecer, a ponto de saber com segurança a quem estou seguindo. Amém.